E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu tô muito empolgado porque tem muita notícia boa pra gente comentar. O vídeo hoje tá aqui dividido em 6 grandes temas e no primeiro deles vamos falar sobre o medo do Lula. Lula fugiu de um evento, foi convidado, não vai, só porque Bolsonaro tá lá e a plateia não vai ser a turma da CUT. Enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre comícios. Segundo tema, tem muita notícia positiva sobre a economia e mostrar, né, todo o desespero não só da imprensa, como a turma aí do mercado financeiro ligada ao lulismo, né, os Faria Lulas, como o pessoal vem chamando, um espetáculo à parte. O terceiro tema é o mais importante de todos do vídeo de hoje, a gente vai falar de Brasil, vamos falar do mundo, e isso no aspecto aí do meio ambiente e economia, focando aí principalmente no agronegócio e por quê. Bolsonaro vem tomando uma série de ações, inclusive a gente falou algumas coisas no vídeo ontem, tem mais algumas coisas para falar no vídeo de hoje, só que está acontecendo algumas coisas ao redor do planeta que literalmente é o que o Lula prometeu lá no programa de governo dele. Vamos ver, né, o que pode acontecer com o Brasil caso o Lula seja o presidente aí a partir de janeiro, né? Vence aí o pleito de outubro. E a coisa é bem complicada, vocês vão ver, né? Onde as promessas e as ideias do Lula querem levar ao Brasil. O quarto tema, vamos falar não só de segurança pública, mas como também do seu direito de se defender, né? Saíram aí umas estatísticas bem interessantes e a imprensa mais uma vez entrou em desespero. Falei, meu Deus, como é que a gente vai criticar isso daqui? Não, coloca um mas, né? Um porém, apesar de... Enfim, muita coisa pra gente comentar. Quinto tema, vamos falar da volta dos que não foram. 2 ex-ministros aí passando vergonha nas redes sociais nas últimas horas. Algumas coisas que vale a pena a gente comentar. E o sexto tema, não sei se vai dar tempo. Algumas notícias aleatórias sobre pautas de costumes, coisas que estão acontecendo a nível jurídico, judicial. A gente também vai falar algumas coisas ao longo do vídeo, até um fórum aí que vai acontecer em Lisboa. Participação da galera aí. Enfim, né? A gente comenta ao longo do vídeo. Vamos começar que é para dar tempo de comentar sobre tudo. E vejam só. CNI confirma a presença de Bolsonaro em evento sem Lula. CNI chamou aí todo mundo para participar, né? Um evento aí, os presidenciáveis poderem comentar uma coisa, outra, falar aí com o empresariado, o ramo da indústria. O Lula fugiu. O Lula não vai participar de nenhum evento, a não ser que seja uma plateia totalmente controlada, que ele saiba que são de militantes da CUT, né, a turma do PSOL, PCdoB, os petistas, a turma do pão com mortadela. Esse daqui é o número 1 das pesquisas. O cara que quer se apresentar... Ele não, né? Que a imprensa quer fazer a população acreditar que é o Lulinha Paz e Amor, um cara centrado, democrático, que trouxe o Geraldo Alckmin para conversar com o empresariado. Acho que não... Cadê o Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin podia ir então, já que o Lula não quer ir, tá com medo, é um covarde, mas... Não precisa nem comentar muita coisa, né? Continua se escondendo e vai continuar se escondendo. E aí você fala, tá, e agora? Se o Lula não... Quem não é visto não é lembrado, mas aí que entra... o vice do Lula, né? O vice de verdade, que é o Alckmin de mentirinha. A Rede Globo, tá lá Lauro Jardim usando uma foto de 1989, como a Yara aqui nos relata, né? Pra ver se consegue ajudar o petista. O comício de Lula no Rio de Janeiro. Aí fala, né? Jornalismo barato não consegue uma imagem atualizada para mostrar o protagonismo do condenado em 2022. Precisa utilizar uma imagem de 1989 com mais de 3 décadas de vencida. A abstinência está provocando saudade, né? Bolsonaro realmente tomou umas medidas aí que deixou a Rede Globo muito chateada, né? A culpa de tudo isso daí é de Bolsonaro. Mas enfim, o Lula segue escondido e só tem a Rede Globo para tentar criar uma narrativa de que ele tem alguma popularidade. Mas vamos continuar. Enquanto isso aqui o Lauro Jardim jamais vai noticiar, né? Só se ele quiser ser demitido. Ninguém no Globo pode postar algo assim. É proibido no jornal. William Bonner, meu Deus, vai ter um infarto. Mas tá lá, ó, Bolsonaro ontem no Maceió. Ele vai no Rio Grande do Norte, lota. Ele vai em Santa Catarina, lota. Ele vai no Paraná, lota. Ele vai em Goiás, lota. Ele vai no Mato Grosso, lota. Assim, é indescritível. E não sai a lugar nenhum. Teve entrega aí de 1.120 unidades habitacionais. Entrega das obras de restauração da igreja do Bom Jesus dos Martírios. Aí Bonorinho fala, né? Entrega de obras de restauração e marca o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério do Turismo. Temos aqui, isso aqui na verdade são vídeos, né? Que só bateu o frame, né? O frame do momento, um screenshot. Você vê também, né? Mais uma multidão de motos
Espetacular. O melhor do Brasil é o brasileiro. O melhor para o Brasil é Bolsonaro, com essa narração impecável. Veja a passagem do presidente por Alagoas, Maceió. Para você entender isso, tem que assistir o vídeo lá que o Flávio Bolsonaro postou. E no finalzinho, o cara faz um comentário sobre o Lula, bem engraçado. E aqui também de outro ângulo. E aí você está vendo que é uma espécie de viaduto. Depois do viaduto, continua um enxame de motos que você não consegue ver o fim. E esse daqui, né? Esse daqui é a minoria. É a minoria do Brasil, né? A maioria do país está apoiando o Lula. E a Globo quer que você acredite nisso a todo custo. Você não pode sequer questionar. Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos agora entrar numa enxurrada de notícias positivas. Que você para e se pergunta, sério, como que querem falar que o governo atual, né, é um governo que está destruindo o Brasil, que é o pior presidente da história, democrata, esse, aquilo, outro? Como que o mercado financeiro está chateado com o Bolsonaro? Vai ver, né? Porque o mercado financeiro não se preocupa com a população, e sim encheu o próprio bolso. E aí você vê, ontem saiu aí os novos dados do CAGED sobre empregos no mês de maio, e o Brasil gerou 277 mil empregos. Não é que gerou, é o saldo positivo. Você pega o número de empregos gerados, menos as demissões, etc., 277 mil. Quer uma coisa para ficar ainda melhor? A previsão era 181. A previsão era 181. Eles erraram 53% para menos. Você tá entendendo isso? 53% menos o erro. Não é que ele errou assim um cabelinho de sapo, não. Errou com vontade. O tempo todo, o Brasil está surpreendendo. A cada novo resultado, está superando a melhor da melhor estimativa. Esse é o Brasil. E é todo mês. Em abril foi assim, em março foi assim, em fevereiro foi assim, em janeiro foi assim. Inclusive a questão ligada às contas do governo, né? Arrecadações, são 22 meses que os números estão sendo maiores do que as estimativas. Mas Bolsonaro não presta. Bolsonaro não presta. Não. É o pior presidente da história. Aí você vê. Ontem foi identificado do Brasil, talvez o primeiro caso do mundo, de uma espécie aí que até o pessoal ficou se questionando. Seria talvez uma mutação, né? Uma mistura aí, um mix do Lula com o Benchimol da XP. Eles se uniram e nasceu o Roberto Mota. Diante desse resultado, do número de empregos, e aqui você entende como é que funciona a cabeça aí da turma da Faria Lula, é o seguinte, ó. Edu, me ajuda, por favor. Num país com a inflação rodando a 12%, inflação de serviços voando, essa criação de empregos acima do esperado faz bem para a inflação? Gerar mais empregos do que o esperado faz bem? Não faz bem não, viu? É ruim, atrapalha. Tem que fazer menos empregos. Para ajudar a inflação a cair, não teríamos que esfriar o mercado de trabalho? A turma quer ver as pessoas desempregadas. A turma quer ver o pobre passando fome. Porque é o melhor. Aí o Eduardo Cavendish fala o seguinte, ó, Motinha, primeiro temos de baixar o desemprego. Não é possível defender que devemos gerar menos empregos com a taxa de desemprego que ainda possuímos. Aí o Motinha responde, Edu, depende. Qual é a prioridade? A inflação tira muita popularidade. Infelizmente, temos que esfriar o mercado de trabalho para a inflação de serviços ceder. Mas obrigado pela sua resposta educada. Eu acho que ele deve ter outras respostas, né, mais óbvias. Eu acho que o Cavendish teve muita paciência aí na hora de responder. Você consegue acreditar nisso? Uma pessoa defendendo gerar menos empregos. Para quê? Eu não consigo entender. Porque, segundo ele, aí não vai impactar menos na inflação. Brasil 2022, né? Nossos iluminados. Eu não sei porque ele ainda não ganhou um selo verificado, esse rapaz. Devia estar escrevendo, inclusive, na Folha de São Paulo, ou então ser contratado aí como estagiário do Lauro Jardim. Bolsonaro comenta sobre isso, falando o seguinte, ó, chegamos a mais um mês com alta de empregos, mais 277 mil novos postos de trabalho em maio. Já são mais de 4,2 milhões gerados desde o auge da pandemia. Com isso, o Brasil atinge a menor taxa de desemprego em 7 anos, ficando abaixo de 2 dígitos pela primeira vez desde que o PT quebrou o país. Esses resultados estão sendo alcançados apesar de todo o empenho da esquerda
de parte da imprensa, parte não, né? A maior parte da imprensa em gerar caos no Brasil através do Fica em Casa, que a economia a gente vê depois, que só foi eficiente para tirar do povo o direito de trabalhar e levar comida para a mesa de suas casas. Se fosse pela saúde, não estariam na praia, no futebol, passeando em Miami, enquanto obrigavam você a ficar em casa, nem comprando 45 milhões em respiradores que nunca foram entregues, nem pagando folha com recursos enviados para combater a pandemia. Sempre foi pelo poder. Senti aí que Bolsonaro tentou dar uma cutucada aí, não sei, né, do Dória, falando de Miami, né, Eduardo Leite, com essa questão aí, folha salarial, e respiradores aí, meu Deus, tem um consórcio Nordeste inteiro pra gente comentar, né? Mas vamos continuar. Não para por aí, não para. Depois de mais uma geração de empregos que foi melhor do que as estimativas, aí vem o Itaú, ligado à esquerda, estava até com Lula recentemente, revisa a projeção do IPCA de julho de 0,18 para menos 0,65. Em julho, espera-se uma redução nos preços. Itaú BB revisa a projeção do IPCA de agosto de 0,43 para 0,10. E ainda revisa, né, o IPCA na inflação, basicamente, de 2022, de 8,7% para 7,5%. Tá revisando para baixo. É menos inflação, né? Vai ter menos inflação. É o Brasil. Mas isso aqui a imprensa não vai comentar. A imprensa não vai. Se comentar, vai ser dessa forma aqui, ó. CNN Brasil Business, né? Investidores institucionais reduziram suas projeções para inflação ao consumidor brasileiro neste ano. Poderia terminar aí. Não. Mas elevaram os prognósticos de 2023, 2024, mostrou uma pesquisa da XP divulgada nesta terça-feira, né? Tem que ter a XP para jogar areia nas boas notícias, né? Qual é a ideia disso? Ó, tá bom agora, mas ano que vem depois vai ficar ruim. A única forma de melhorar é você elegendo o Lula, o amigo pessoal do Benchimol, que o Benchimol falou que o encontro é sensatez e pragmatismo. Eu acho que hoje o Benchimol é a representação máxima da esquerda no mercado financeiro. Não tem ninguém pior do que esse cara. Vocês conseguem ver outra pessoa, porque tá descarado o que tá acontecendo aqui, né? Olha essa dobradinha XP e o Lula. Tá feio. Mas tá aí o pessoal, né? Falando, não, vamos mudar. Tá? Meu Deus do céu. Mas enfim. Aí, talvez com um pouco de inveja do Benchimol, o pessoal aí dá valor, né? Grupo Globo conta o seguinte. Na verdade, vamos começar por cima. Dia 25, que foi, deixa eu ver aqui, hoje é dia 29. 4 dias atrás, sai lá na Globo, Lula se aproxima de empresários de São Paulo e da Faria Lima em jantares privados, né? Começou com Benchimol e agora tá conhecendo, né? A turminha Série B, Série C. E aí uma das pessoas que o Lula se encontrou, o gestor Luiz Stuberger, Fundo Verde. Dia 25. Aí o que aconteceu no dia de ontem? Verde Asset, do Luiz Stuberger, que se encontrou com Lula 3 dias antes, trabalha com o cenário de possível vitória de Lula em 2022. Isso aí foi dito no evento anual do Fundo Verde. 3 dias após sair a notícia que o Lula se encontrou com a turma, né? Parece que foi dia 24, né? Esse dia se encontra nessa sexta, dia 24, é. Meio estranho, não, gente? O Lula vai, se encontra com o cara, aí tem um evento da empresa do cara, e agora a empresa acha que o Lula vai vencer. Não, a gente tá trabalhando o cenário já com a vitória do Lula. Tá feio. Tá feio, tá muito feio. Tá feio. Tá bem complicado. Na verdade, deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu ver se eu tô certo ou errado. Não foi o Stuberger que a gente falou que o Lula se encontrou. Mas, olha a Verde Asset. Foi o que a gente comentou no vídeo ontem. A Verde Asset, que trabalha com a vitória do Lula. Quanto mais rápido a economia afundar, melhor. Eu tinha que dar uma pausa aqui, olhar, porque eu comecei a... Papai, não é que a gente comentou isso no vídeo ontem? Que era pra ter só colocado aqui, né? Mas tudo bem, vamos voltar. Eita, minha câmera desapareceu. Mas voltei, viu? Mas vamos lá. Não, peraí. Cadê? Aqui. Voltemos. Aí, outra turma aí que trabalhava com a vitória do Lula, bem recente, a turma aí do Credit Suisse, lembram deles?
Credit Suisse é considerado culpado em caso de lavagem de dinheiro do tráfico. A condenação atinge o Credit Suisse enquanto tenta reverter as perdas financeiras e outros escândalos. Quem não lembra desse escândalo que envolve Credit Suisse, algumas contas aí muito estranhas que tinham lá no banco? Dá uma pesquisa na internet. Aí Renato fala o seguinte, não é esse o outro bancão da Faria Lima que aposta alto na vitória do Lula? Não sei, né? Não sei. Mas tá dizendo. Enquanto isso, Paulo Guedes já tá avisando, ó, vocês aí que já revisaram o PIB 2%, né? Vocês estavam lá falando que ia ser 0,3, agora tá em 2. O Brasil vai crescer de 3 a 4. Se quiser revisar logo para 4, pode revisar. O Brasil vai crescer. O Brasil crescerá entre 3 e 4% nos próximos anos, diz o Paulo Guedes. Anunciou medidas para a redução de impostos do setor industrial. Mais redução de impostos, sim, é novas medidas, não é mais do mesmo, não, é novas mesmo. É o governo que mais reduziu impostos na história desse Brasil. Isso aqui, você não precisa ser de direita para você reconhecer isso, não. É só você realmente ler a notícia e trabalhar com os fatos. O Vilimigo diz, ó, o Brasil cresce. Alguém vai duvidar? Se duvidar, terá que rever as previsões para cima. O Guedes falou o seguinte, que o Brasil está condenado a crescer. Está condenado a dar certo. Mas vamos continuar. Ontem, Estadão. Confiança da indústria cresce ao maior nível desde novembro, informa a Fundação Getúlio Vargas. Avanço em junho foi puxado tanto pela avaliação do presente quanto pelas perspectivas do setor. E ele ainda vai ter, né, redução de impostos, crescimento de emprego, inflação caindo. Acho que o Brasil vai dar certo. O Nordeste, meu Nordeste, registra recorde de exportações do agronegócio. O setor faturou quase 5 bilhões entre janeiro e maio. Fica até uma pergunta, né? Será que a transposição do São Francisco já está dando algum tipo de fruto, né? Mais águas aí, né? Para as fazendas, para a população como um todo. Fica aí só de questionamento, né? Não estou lá para olhar, não sou especialista nisso. E enquanto isso, o que eu falo para vocês, enquanto no Brasil eles podem falar mil uma coisas, que o preço está subindo, Bolsonaro caro, podem culpar Bolsonaro por tudo, gente. Mas não está se falando de recessão. Não está. Tá falando, o Brasil vai crescer 3 a 4%, não estamos revendo o PIB para cima. O pessoal do Itaú, né, revisando para baixo a inflação. Olha a notícia, Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão em recessão, afirma gestora de investimentos. O presidente da ARK Invest afirmou que a inflação subiu mais do que o esperado durante a interrupção do fornecimento na cadeia de suprimentos e com os riscos geopolíticos. Lá, a inflação sobe mais do que o esperado. Aqui no Brasil, a inflação desce mais do que o esperado. Então, resumo para baixo. Vocês conseguem ver a diferença? E a imprensa toda está tentando fazer que a maior parte da população brasileira que não acompanha a política diariamente fala que o governo atual está destruindo o Brasil. Economicamente falando, e também olhando de forma o fiscal do Brasil, gente, tá dando aula. Tá dando aula. Mas vamos continuar que ainda tem mais algumas notícias boas, falar um pequeno comparativo entre Lula e Bolsonaro. Com medidas adotadas, preço da gasolina vai cair de R$ 7,39 para R$ 5,84, diz o Saxida, nosso ministro de Minas e Energia. Se ele está certo ou não, eu não sei. Mas, entretanto, porém, todavia, o Rafael Balboa, ele postou aqui uma foto que ele recebeu na DM, nas mensagens privadas. O cara diz, olha os preços, Balboa, pode publicar. Deixa eu ver. Pra eu ter destacado também a data. Eu não destaquei a data. E ali eu acho que essa parte que eu comentei tá bem em cima da data, né? Acho que a data fica aqui. Mas essa foto foi de ontem. Mas enfim, né? Gasolina, R$ 5,95. Etanol, R$ 3,85. Aqui tá faltando 11 centavos, né? Ele falou 5,84? 5,80, tá falando 11 centavos. Aqui o Brasinha, isso aqui foi do seu lado do próprio Brasinha, ele postou na internet, 5,99. Estamos vendo aí, né, as primeiras reduções, acho que na história do Brasil, do preço dos combustíveis. Obrigado, Bolsonaro, né? PLP 18. Questão do CMS. Teto máximo, 17% a 18%. É um bem essencial e não supérfluo. Goiás reduz ICMS a 17% para gasolina, querosene, energia, comunicação e etanol. No caso do óleo diesel, a redução do imposto foi de 16% para 14%.
Obrigado, Bolsonaro. O governo do estado de Goiás está apenas seguindo a determinação federal, né? A lei que foi aprovada no Congresso. Obrigado, Bolsonaro. A matéria foi bem colocar, né? Obrigado, Bolsonaro. Ele não tá baixando aqui também, né? Mas não pode dar os méritos. Não, o Lula sai na frente. Mas tudo bem. Carlos estava relembrando que a própria TV Cultura comentou sobre isso, né? TV Cultura aí ligada ao Dória, sempre foi desde sempre. Lula critica a redução do ICMS como tentativa de baixar preço dos combustíveis. O Lula criticou, o Lula foi contra. Toda a bancada do PT no Senado votou contra. Carlos Bolsonaro diz, lembrando que os senadores do PT votaram contra a redução de impostos e governadores do PT acionaram o judiciário para tentar impedir a lei. Entraram na ação os governantes de Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Sul. Essa é a esquerda. Vamos continuar. Aqui que as coisas começam a ficar um pouco interessantes e vão ficar ainda mais interessantes para quem assistiu o vídeo de ontem. Eu não vou ficar repetindo tudo, mas olha só. Aqui é culpa de Bolsonaro, com certeza. Tudo é culpa dele. Com a pior onda de calor desde 1975, Tóquio enfrenta risco de falta de energia. Vejam só, o Japão. Gente, o Japão é aquela terra que todo mundo olha e fala, meu Deus, robô gigante, né? Tecnologia de ponta, até a privada ter cheia de botão, deve limpar a pessoa sozinha, né? O cara nem faz nada. Aperta o botão e sai com o bumbum limpo. O Japão. E o Japão está falando em risco de falta de energia. O que é que está acontecendo? Aí temos a nossa correspondente oficial lá do Japão, né? A Tsuki. Ela postou isso aqui, não conversou nada, ela só postou lá no Twitter. Ela até reclamou ontem, ela falou, era pra você ter dito que a roupa que você colocou ontem foi minha homenagem. Eu falei, por quê? Ela falou, você sabe que eu gosto de preto e roxo. Eu falei, mas agora que eu vi, Tsuki, tu também viu? Meu Deus, não vou ficar até quieto. Aí ela traz a notícia comentando o que está acontecendo por lá de lá. Rússia promete resposta às sanções do Japão. Embaixador russo criticou a ação do Japão e culpou Tóquio por destruir relações entre os dois países. Você vê que Bolsonaro, em todos os momentos que o governo brasileiro precisou se posicionar em relação ao que está acontecendo na Europa, o governo brasileiro se posicionou em busca de paz. E em busca também, né, do pessoal que está apanhando. Não, nosso voto é esse, e tá de boa. De boa. E mantendo relações diplomáticas. Vamos ficar aqui meio neutro, ó, tá acontecendo aqui, não tem que votar na ONU, isso tem, então vamos lá, a gente vota. Na hora de votar, a gente vota. Só que aí tem a turma que queria que Bolsonaro fosse, sei lá, uma espécie de lacrador, que fosse pra rede social, ficar gritando, ai, que isso, aquilo, outro. Bolsonaro falou, não, cara, vamos fazer aqui, vamos resolver o que tiver pra fazer. Quando tiver que votar, na hora de realmente tomar uma decisão, a gente vai tomar a decisão certa e vamos ficar quieto. Tem que ficar dando pitaco, não. Tem que tomar conta do Brasil, né? Comentarista de tudo é o Felipe Neto. Aí a Tsuki fala o seguinte, ó. Parabéns, Japão. Cada letra dessa palavra contém uma dose de ironia extremamente ácida e revoltante. O verão nem chegou, a sensação térmica já está batendo 40 graus Celsius e o primeiro-ministro está pedindo para deixarmos o ar-condicionado em 28 graus. Olha só. Não bota menos não, porque senão vai gastar muita energia. O Japão. Não para por aí. Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos estão desligando os aparelhos, né? Assim, deve ser em torno de 20%. Deve ser em 20%, assim, deve ser em 20%. Você vai na loja, 20% dos aparelhos estão desligados. Menos isso aí na loja de departamento, na loja de eletrodoméstico que tem no Brasil. 20% da TV desligada, porque não, para economia da energia. Não pode. Japão. Exemplo, TVs à mostra estão sendo desligadas. O vendedor hoje no noticiário falou, como vamos vender se o cliente não pode conferir a qualidade da imagem? Agradeçam por terem um presidente, ela está falando do Brasil, que coloca o seu povo em primeiro lugar. Porque aqui, né, tanto os japoneses como os estrangeiros estão no perrengue. Foquei especificamente na energia porque, além das fábricas estarem parando por conta lá dos comunas, questão lá do lockdown, etc., tudo que aconteceu nos últimos meses, o problema agora é igualmente preocupante, é a questão da energia. O Japão importa 90% de suas necessidades energéticas. A Rússia é a quinta maior fonte.
ela deixa a matéria, né? Nikkei, uma empresa de mídia grande lá do Japão, fala o seguinte, ó: após o anúncio das empresas ocidentais, o Japão foi colocado no centro das atenções globais. As usinas de Sakhalin se tornaram um teste-chave para Tóquio, que está sob pressão para seguir os Estados Unidos e a Europa no sacrifício da segurança energética para participar de uma posição de princípios contra a Rússia. O Japão importa cerca de 90% de sua necessidade de energia e a Rússia é a quinta maior fonte de GNL do arquipélago. Não é só questão ligada a gás, mas também carvão, etc. Não é o Brasil, que tem aí, né, um mundo de hidrelétricas que corresponde a uma grande parte da energia do Brasil, fora a energia eólica e as termoelétricas que tem ao redor do Brasil como um todo. Olha o que o Japão está passando. Porque, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, etc. Vamos seguir o que o pessoal quer. Você falou, não, o Brasil vai seguir o que é melhor pro Brasil. E todo mundo quer criticar. Aí passou 2, 3 meses, estava lá Bolsonaro sendo convidado pelo BD para participar da Copa das Américas. Foi, conversou, enquanto bom, resolvemos aqui. E tá aí, conversando com todo mundo, focando no Brasil. Mas vamos continuar. Aí junte essa notícia com essa daqui. Grupo da G7, né, o G7, o famoso G7, concordou em avaliar a imposição de uma proibição ao transporte de petróleo russo vendido acima de um determinado preço, disseram eles nesta terça-feira. Eles que vão dizer qual é o preço e se tiver acima do preço, tá proibido. E isso, aquilo, outro. E aí assim, e quem não quiser aderir? Vai fazer o quê? Aí todo mundo vai ser penalizado? O Japão vai ficar, vai desligar? Vai parar? Gente, energia não é só para assistir TV, não. Acho que os hospitais, por exemplo, necessitam de energia, né? Todos aqueles equipamentos que mantêm as pessoas vivas, etc. Até por isso que os hospitais sempre têm, né, geradores, né, aqueles equipamentos de emergência, para manter os equipamentos de emergências ligados. A pessoa tá brincando. Vamos pela liberdade, né? Pela democracia, pelo Ocidente. Olha como são as medidas que estão sendo tomadas. Será que estão se preocupando com o povo ou... Eu não sei, né? Enfim, vamos continuar. E eu comentei sobre isso, que eu falei que a gente ia falar sobre o agronegócio, ia falar sobre o Lula. E a história começa aqui. Temos que entender o que está acontecendo na Holanda para você ver o que vai acontecer no Brasil caso o Lula vença. Porque está lá no programa de governo dele, né? Divulgado na prévia, etc. Ele já falou isso, é uma notícia. E o que está acontecendo é o seguinte. A Tsuki compartilhou aqui um vídeo. Eu vi assim, eu falei, será? Eu fui pesquisei, achei mais vídeos, achei notícias. E é o seguinte, agricultores holandeses estão muito irritados após a decisão dos políticos de fechar dezenas de fazendas de gado para reduzir o nitrogênio em 30%. Não é bem isso, né? Aqui tem uma tradução meio confusa, até porque o texto do cara tá em inglês, na Holanda não se fala inglês, não sei se fala o próprio holandês ou é alemão, enfim, né? Então você traduziu para o inglês, depois você traduziu para o português. Mas o que está acontecendo de verdade? Aqui eu achei mais um vídeo. Vocês conseguem ver os tratores fechando as rodovias. O pessoal está protestando. Os agricultores estão protestando. Aí o cara fala o seguinte, revolta na Holanda quando o governo holandês fecha dezenas de fazendas, né, de gado para reduzir o nitrogênio em 30%, blá, blá, blá. Não é que o governo está fechando. Não é isso. O que é que realmente está acontecendo? ABC News. Aqui está toda traduzida a matéria, né? A matéria estava em inglês. Por que os agricultores holandeses estão protestando? O que é que está acontecendo? Haia, né? Tem Haia, o Tribunal de Haia. Agricultores protestaram em toda a Holanda quando os legisladores, o Congresso, votaram nesta terça propostas para reduzir as emissões de poluentes prejudiciais. Lá vai o legislativo mudar as regulamentações do país. Um plano que provavelmente forçará os agricultores a cortar seus rebanhos de gado ou parar de trabalhar completamente. Não é que o governo proibiu, o governo mudou a regulamentação, as regras. Agora ou você se adapta ou você quebra. O governo diz que as emissões de óxido de nitrogênio e amônia que o gado produz devem ser drasticamente reduzidas perto de áreas naturais, que fazem parte de uma rede de habitats protegidos para plantas e animais selvagens, ameaçados de extinção que se estende por toda a União Europeia de 27 países. Enquanto os tratores se reuniam
do lado de fora do prédio do parlamento, o primeiro-ministro, Mark Rutte, disse que os agricultores têm o direito de protestar, mas não de infringir a lei. Parece Brasil, né? Não, todo mundo tem direito de protestar, só não pode ser antidemocrata. Só não pode ser um antidemocrata, né? Esses atos antidemocráticos que não pode. Mas essa história a gente já viu. Vamos continuar. Abre aspas. A liberdade de expressão e o direito de manifestação são uma parte vital de nossa sociedade democrática e eu sempre os defenderei. Mas não é aceitável criar situações perigosas, não é aceitável intimidar funcionários, nunca aceitaremos isso. Só faltou falar, né? Não é aceitável atacar as instituições, né? Não pode atacar as instituições do Estado democrático de direito. Aí continua. A coalizão governista quer reduzir as emissões de poluentes, predominantemente óxido de nitrogênio e amônia, e querem reduzir em 50% em todo o país até 2030. Os ministros chamam a proposta de olha como é a esquerda, transição inevitável. E esse nome é importante, que visa melhorar a qualidade do ar, da terra e da água. No vídeo onde a gente comentou, ou foi de ontem ou de anteontem, que isso é um estudo mostrando como o ar, a poluição do ar, causa e é responsável por 10% das causas de câncer. Não me pergunta como é que chegaram nesse valor. Então você está vendo como o ar já está se tornando uma coisa perigosa. Uma coisa que ele já tem agora o direito de controlar. Daqui a pouco vai te cobrar uma taxa para você, né, respirar oxigênio. E vai medir o seu nariz. Quem tiver um narigão, rapaz, tá ruim, viu? Tá complicado. Mas olha só. No Brasil, a bancada do agronegócio, por exemplo, propôs uma lei recente que visava modificações no que diz respeito aos defensivos agrícolas. O que é que a esquerda fez? Chamou de pele do veneno. É do veneno. É o agrotóxico. Então a esquerda sempre trabalha com essas palavras gatilho que o nome já gera algum tipo de sentimento nas pessoas. Olha o que está sendo chamado transição inevitável. É inevitável. Você não pode questionar. Você tem que aceitar que tem que mudar. É inevitável essa mudança. Tem que mudar. Temos que mudar. Eles alertam que os agricultores terão que se adaptar ou enfrentar a perspectiva de fechar seus negócios. Quem lembra do Chico Graziano escrevendo um artigo aí para defender as pautas do meio ambiente do Sérgio Moro na Folha de São Paulo, que a manchete era mais ou menos assim: o agrotecnológico não tem medo do meio ambiente. Não tem medo. Se tiver o JBS da vida, nunca vai ter problema. É só você comprar pegadas de carbono, né? Crédito de carbono, você resolve tudo. A mensagem honesta é que nem todos os agricultores podem continuar seus negócios. Nem todo mundo, né, gente? Infelizmente. Fique em casa. E aqueles que o fizerem provavelmente terão que cultivar de maneira diferente, disse o governo em comunicado este mês ao divulgar metas de redução de emissões. Não são apenas os agricultores que estão sendo visados. No passado, o governo também reduziu o limite nacional de velocidade máxima nas rodovias de 130 km por hora para 100 km por hora. E por quê? Por causa de acidente? Não. Porque quando você dirige mais devagar, em tese, você emite menos óxido de nitrogênio, que é criado pelos motores do veículo. Olha só. Olha agora o que estão se baseando na hora de construir os carros. Daqui a pouco vai ter um limitador de fábrica, até quando você pode acelerar. Controle. Vamos continuar. Falei que a gente vai falar do Lula. Aqui a gente já começa a falar dele. Em um do trecho da matéria, falava o seguinte: o gado produz amônia em sua urina e fezes. O governo no passado pediu aos agricultores que usem ração para seus animais que contenham menos proteína como forma de reduzir as emissões de amônia. O problema é agravado na Holanda, conhecida por suas práticas agrícolas intensivas, com um grande número de animais mantidos em pequenas áreas de terra. Você vê, né? O problema. Então, eles já querem, inclusive, agora... Não, essa terra aqui não pode, porque aqui na Holanda... Parece que na Holanda não é um lugar muito bom, né? Porque é um país pequeno, de forma muito intensa. Talvez seja desnecessário a criação de gado por lá de lá. E aí vejam só, o Lula já falou muita coisa, a Globo obviamente não noticia, porque a Globo tem que esconder o que o Lula fala, mas o Brasil 247, em uma matéria de junho, 2 de junho, tem nem um mês ainda,
falava o seguinte: Lula diz que não há soberania sem emprego, comida na mesa e respeito ao meio ambiente. Não tem soberania. Aí ele falava o seguinte: um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governante não cuida de forma responsável da política ambiental para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas, cadê a nossa soberania? A nossa soberania não pode ser um discurso, ela tem que ser uma prática. O que é que está sendo aqui feito na Holanda? É exatamente reduzir, porque naquela região, é uma região específica, é uma área de preservação. Os animais, meu Deus, em extinção. Então, aquela área não é a área de plantio. O de, sei lá, de criação de animais, né? De pecuária. Não, tá errado. Por isso que as fazendas têm que fechar. Tudo em nome, né? Dos golfinhos, das baleias. É o mesmo discurso do Lula o que está acontecendo lá. Para evitar o plantio de coisas desnecessárias. Para evitar a criação de gado desnecessário, em nome do meio ambiente. Mas vamos continuar, porque não é só essa matéria. Aqui eu esqueci de cortar. Na prévia do programa de governo do Lula, ele deixava claro, ó, temos um compromisso com a sustentabilidade socioambiental. Não é a sustentabilidade ambiental, é a socioambiental. O Lula está fazendo um aceno para a pauta do ESG. Mudar o padrão de consumo de energia, né? Uma transição energética. E olha o que ele fala ali em azul, ó. Somaremos esforços na construção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Não basta a comida não ter agrotóxicos, né? A pele do veneno, mas tem que ser um sistema sustentável, onde a ração do boi é a ração do bem. A mesma ração do boi holandês. Olha como é a mesma pauta. No avanço da transição ecológica e energética para garantir o futuro do planeta. Em outro item, o Brasil precisa construir sua trajetória de transição ecológica, a emergência climática se impõe e a ciência não deixa margem para dúvida. O aquecimento global é inequívoco e seus resultados catastróficos. Aí lá em verde, ó, garantindo a transição energética, a mudança das atividades produtivas para um padrão ambientalmente saudável. A gente vai ter que produzir de forma sustentável, né? Padrão ambientalmente, eu falei saudável, é sustentável. É a mesma coisa, a mesma coisa. E, para não restar dúvida nenhuma, quando o Lula fez lá o lançamento da campanha dele, junto com o Alckmin, naquele evento, etc., falou um monte de coisa. Essa é uma matéria que o Lula falou sobre soberania 26 vezes. Foi um negócio desse. 2 tweets, que foram 2 falas do Lula, que o Lula fez. Defender a soberania é defender a Amazônia. Da política de devastação do atual governo, dos nossos governos, reduzimos 80% de desmatamento da Amazônia. E olha o que ele diz, ó, contribuindo para diminuir a emissão dos gases, né, e o aquecimento global. Veja como o Lula está preocupado com isso. A turma do Brasil 247, o fundador, que eu sempre esqueço o nome dele, ele falou, ó, o Gabriel Boric, quando foi eleito, que é aliado do Lula, do Foro de São Paulo, presidente do Chile atual, de extrema esquerda, é o primeiro presidente SG da história. O Gustavo Petro, que acabou de ser eleito lá na Colômbia, ó, vamos trabalhar pela mudança energética, pelo meio ambiente, vou criar um ministério para os índios. A mesma pauta do Lula. E é a mesma coisa que está acontecendo lá na Europa. É a turminha do SG. E o Lula ainda falou o seguinte, ó, defender nossa soberania é defender a integração da América do Sul, América Latina e Caribe. Aí você fala, por que eu estou comentando sobre isso? O que é que isso aqui, defender a América Latina, essa integração tem a ver com o meio ambiente? Uma coisa simples. Fortalecer Mercosul, NASUL, CELAC, BRICS, estabelecer livremente as parcerias que forem melhores para o país. É lutar por uma nova governança global. O que está acontecendo lá na Holanda é uma decisão que não saiu da cachola dos holandeses. Ela vem de fora para dentro. Ela vem da Comissão Europeia para dentro da Holanda. O Lula tem essa mesma ideia, uma governança global. Ou seja, não é o Brasil que manda no Brasil, é o Foro de São Paulo, é o Mercosul, é o BRICS. São esses organismos supranacionais. O Lula já falou, no meu governo a gente vai respeitar a OMS, vai respeitar a ONU, né? A ONU ninguém discorda, ainda mais agora que a Ilona Zabota lá e tem uma galera sensacional que é da turma do Lula. Mas vamos continuar. Voltando da matéria do ABC News sobre a Holanda, pra gente continuar ainda a mostrar mais algumas coisas. O governo foi forçado a agir após uma série de decisões judiciais.
que bloquearam projetos de infraestrutura e construção por temores de que causassem emissões que violassem as regras ambientais. Ou seja, a classe política, ela toma uma ação após o ativismo judicial. O ativismo judicial começou essa confusão. E sobre isso, eu não coloquei a matéria aqui, mas aí fica para os dos mais interessados. Vai ter um fórum nos próximos dias aí lá em Lisboa, que os nossos grandes juristas brasileiros, alguns bem conhecidos até, estarão lá conversando sobre isso. Questão ainda dessa pauta de mudança climática, meio ambiente, e uma matéria que saiu na Veja, se vocês forem lá na Veja, coluna de política, vocês vão achar essa matéria, o cara da iniciativa privada falando, né, da importância de trazer o judiciário para perto, para a gente garantir nessa transição, né, o melhor para o planeta. Complicado. Vale a pena dar uma passada aí, se vocês quiserem um pouco além. Mas continuando. O governo publicou um mapa com metas de redução em todo o país, com base na proximidade de áreas designadas como parte da Rede Natura 2000 da União Europeia, de habitats de plantas e animais vulneráveis e ameaçados de extinção. Aqui é a história do que o Lula disse, né? O plantio desnecessário. Tá plantando e cultivando coisa no lugar errado. Aqui não é lugar certo. Aqui não é lugar certo. Em seu site, Comissão Europeia, que é um grupo dentro da União Europeia, um grupo dominado pela extrema esquerda, pauta verde aí na veia, diz que a conservação e o uso sustentável das áreas Natura 200 estão principalmente centrados nas pessoas que trabalham com a natureza e não contra ela. No entanto, os Estados-membros devem garantir que os sítios sejam geridos de uma forma sustentável, tanto ecológica como economicamente. E aí, para fechar, os agricultores holandeses estão argumentando que outros países da União Europeia não estão reprimindo o setor agrícola com tanta força quanto a Holanda. E o exemplo que eles dão? A Alemanha. Olha como são as coisas, né? A mesma Alemanha que caga-rega no Brasil, que o Moro vai lá visitar, faz a festa, o Lula também. É também o que o pessoal fala lá, né? Pô, a Alemanha tá sempre de boa, mas tá cagando regra em todo que é lado. Todo o país tá lá botando o dedo. Você está errado. Você está errado. Você está errado. Certo? São eles. Certo? Eles que são do bem. Né? É muito. Tem hora que eu não sei nem o que falar, sabe? Tem hora que só xingar, mas sempre não xinga aqui, né? A gente tenta levar numa boa. E só pra linkar ainda com outro assunto, pra vocês verem que você deve estar se perguntando, tá, mas vem cá. E o povo holandês? Vai comer o quê? E o preço lá, né? Vai que ele, beleza, ele importe comida, importe carne aí de outros países. E aí? Então, né? Você vê que não tem essa preocupação. No vídeo de ontem, a gente trouxe essa matéria. A matéria original é da Reuters, que falava basicamente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que quem pautou esse debate, sendo contra, foi a Comissão Europeia. A mesma Comissão Europeia que está lá reclamando da Holanda. A Comissão Europeia se posicionou contra o investimento da autossuficiência de fertilizantes nos países em desenvolvimento, principalmente na África. Por quê? Porque você investir nisso, né, em mineração, etc., na África, pode impactar, né, as metas verdes, as metas ambientais dos europeus. No final do dia, é controle. É controle. É controle. Quanto mais caro as coisas estão, menos poder de ação as pessoas têm. E mais do que isso, né? Imagina o cara que já tá com a corda no pescoço, o preço sobe ainda mais, aí ele vai ter que trabalhar mais, mas cada vez ele tem menos tempo. Se ele não tem tempo, ele não tem tempo para reclamar. Quem trabalha muito não tem tempo de ficar reclamando do governo. No final do dia, acho que é isso que eles pensam, né? A população só trabalha, não consegue mal sobreviver, vai até reduz, né, um tantinho, e para eles tá ótimo. Ninguém nem elege eles. Quem que elegeu alguém da Comissão Europeia? Não tem voto para essa pessoa, pra esse pessoal. Não são eleitos pelo voto. Alguém indicou. Aí você vê, vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil. A gente vem comentando há meses e meses e meses e meses. 2023, a legislatura que vai começar em janeiro de 2023, ela vai debater durante esses próximos 4 anos inúmeras pautas importantíssimas que vão lidar com soberania e regulamentação. O Felipe Dávila
é o candidato do Novo. O programa dele propõe tornar o Brasil uma economia de carbono zero. Olha qual é o foco do cara. Com tudo que está acontecendo no mundo, olha qual é o foco do cara. Esse tipo de ideia, neste momento, só está fazendo com que os preços das commodities vão lá para cima e a população tenha cada vez menos poder de compra. Essa é aquela transição inevitável, né? Como a esquerda holandesa estava comentando. Aí tá lá, ó. O programa de governo do pré-candidato a presidente Felipe Dávila terá como meta transformar o Brasil em economia de carbono zero. O documento está em fase de elaboração e contou com a participação de especialistas de dentro e fora do partido. Que tipo de especialista, né? A gente fica se perguntando, trabalho nesse mesmo âmbito. Tem talvez uma ideia não do nome, mas do perfil. Abri o Estadão, né? Como eu faço todos os dias. Eu sempre gosto de abrir a coluna do Estadão porque a manchete, ela nunca representa o interior da matéria. Tem vários bullets assim, né? 3, 4 linhas de informação. E aí, o Estadão fez questão de divulgar que uma mulher chamada Luana Tavares vai ser candidata. Eu nunca nem tinha ouvido falar na vida, né? Mas se o Estadão, que é o jornal que mais promove o ESG no Brasil, tá divulgando, deve ter alguma coisa. Aí eu olhei, né? Luana Tavares, ex-diretora do CLP, que é... Nossa. Líderes, sei lá, líderes políticos. Eu esqueci o nome agora. Comitê de Lideranças Políticas, Centro de Lideranças Políticas. É uma coisa assim. Envolve liderar politicamente, né? A formação de lideranças. Uma espécie de Renova BR até. Aí você vê. Lançou-se candidata à Câmara pelo PSD do Kassab. Olha o Kassabinho, olha o Kassab e o Pacheco, né? Que tá até querendo abrir uma CPI do MEC. E até a gente comentou do Kassab essa semana, né? Vocês lembram que eu falei? Eu falei, pô, espera aí que qualquer tipo de negociação política que façam com o Kassab, as pessoas pensem em Bolsonaro. Lembrem principalmente, né, do que tá acontecendo. Fala, ó, Kassab, ajuda aí com o Pacheco, né? Mas enfim. No evento, o Kassab tava aqui presente, ó. Você vê ele. E aí, tá aqui o Felipe Dávila, que a gente acabou de falar dele. Junto com o Eduardo Mufarege do Renova BR e o Fábio Barbosa da Natura. Então, assim, o Felipe Dávila, que tá com essa ideia, carbono zero, etc. Normalmente você anda junto com as pessoas que pensam de forma similar a você. O Renova BR, ele pensa dessa forma. Inclusive, o Renova BR é parceiro da turma do Lema. Aí eu fui dar uma pequena busca nessa Luana Tavares. Primeiro que o CLP é uma fundação parceira do Instituto Lema. E no LinkedIn dela, ela também já trabalhou por 6 anos e 9 meses, se eu não estou enganado, foi 6 anos e 6 meses, no Instituto Fundação Brava, que a gente comentou também, que também é um grupo que tem ligações com o garotinho Lema, né? O garotinho não, né? O senhor Lema. A gente comentou na época que fizemos, que a Bia, nunca mais até apareceu aqui no vídeo, né? Nem tenho visto lá no Twitter publicando nada. Ela tinha feito uma thread bem interessante quando começou aquelas confusões no MEC lá atrás. Aí você vê, né? Lá pelo PSD, do Kassab, né? Projetos sofisticados, Renova BR, Turma da Natura também. Aí você vai lá no site do CLP, ó. CLP lança o primeiro ranking ESG dos municípios. Então realmente tem tudo a ver com as políticas do Felipe Dávila. Gente, é cristalino no final do dia. A turma que finge, não, somos independentes. Nem de direita, nem de esquerda, somos os liberais. São todos de esquerda. O único candidato, o único, que se destoa de todos esses outros aí é Bolsonaro. Lula é igual Samuel Tebet, que é igual a Ciro Gomes, que é igual Felipe Dávila, que é igual era o Dória, que era igual era o Moro. São todos iguais. Tá cristalino. Você vê a diferença. Enquanto isso, essa turma acusa Bolsonaro de tocar fogo na Amazônia, acusa Bolsonaro de querer afrouxar. Bolsonaro quer afrouxar o código ambiental, as regras ambientais, licenciamento ambiental, isso, aquilo, outro. Não, o Bolsonaro só quer dar mais condição de trabalho para os agricultores brasileiros. É só isso. Né? Não adianta comentar, né? A turma só gosta de gritar. Mas vamos continuar. Algumas notícias positivas também, né? Antes de falar das notícias positivas, na verdade aqui era pra ser uma notícia positiva, já era, mas a gente já começa falando do choro da imprensa. Só que o choro é ainda mais safado. Eita, chorinho safado.
A Folha de São Paulo fala o seguinte: homicídios caem no Brasil, mas crescem na Amazônia. Aí o Alan Gani, ele fala o seguinte: este é um exemplo simples de manipulação da notícia. O que é mais relevante? A queda no Brasil ou o aumento na Amazônia? Obviamente que é a queda no Brasil, mas a Folha de São Paulo coloca o crescem na Amazônia após o mas. Tem método. Tem muito mais método. Acho que o Alan Gani, ele vê a manchete, ele já ficou puto da vida, ele falou: não vou nem ler. Tô com raiva, não vou nem ler. E aí temos o nosso menino Texugo. O menino Texugo foi ler a matéria. Olha como é absurdo, gente. Olha como é absurdo. É tamanha a narrativa que colocam intencionalmente o termo Amazônia, fazendo a soma de alguns estados para, no fim, alimentar a narrativa que a Anitta criou. Não é que cresceu na Amazônia. O que eles estão chamando de Amazônia nessa manchete é, na Amazônia Legal, demarcação que reúne 8 estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E parte do Maranhão. A taxa de óbitos violentos é de 30,9, superior à média brasileira de 22,3. Então você não sabe nem assim. Ele fala assim: na Amazônia. Não é na Amazônia, é em 8 estados, cara. Você tá falando na média de onde? O Maranhão, governado pela esquerda há décadas, assim, é um estado relativamente violento. Será que tá puxando pra cima, pra baixo? Como é que tá no realmente no Amazonas? Como é que tá nas regiões onde os índios deveriam estar sendo protegidos, etc. Você tá vendo quão safadinha, né, é essa manchete da Folha de São Paulo? Essa é a imprensa brasileira. Mas não para por aí. A amiga do Lula, a Bachelet, sempre ela aí, né, tentando utilizar o seu cargo aí, né, de alta comissionária dos direitos humanos da ONU, né, fala o seguinte: pegou a questão lá do Genivaldo, que foi uma tragédia, realmente foi assim um erro que não tem, é triste, foi uma tragédia, uma calamidade. A questão lá aconteceu que envolveu lá 2 policiais rodoviários federais, o tratamento do cara. Então ela tá lá falando, né, que o óbito dele é um dos casos, né, que tá vendo, que fala que as denúncias mancham a imagem do Brasil e podem comprometer acordos importantes para o país. Todo santo dia. Antes de avançar, o Ale fala o seguinte, qualquer suspeita de conduta errática deve ser investigado. Anira, acho que ela falou o seguinte: aliás, é melhor também mancharem a imagem. Anitta, eu não entendi esse final aqui. Deve ser Anitta e ministros também mancham a imagem do Brasil no exterior. E pior, com mentiras. Achei que ele comentou, tá errado. Mas o que me incomoda é o seguinte: todo santo dia, a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando, salvando vidas, trocando bala com vagabundo, fazendo apreensão recorde de drogas. Ninguém dá um parabéns. Não sai um especial na Globo para agradecer. Obrigado, heróis. Obrigado por proteger a população do crime. Obrigado por colocar sua vida em jogo nas rodovias do Brasil. Não. Quer pegar um caso que foi uma tragédia. A imagem do Brasil no exterior, né? A imagem agora tá feia. Porque quem disse isso foi a Bachelet. A Bachelet devia ter vergonha. Ela devia renunciar. A Bachelet foi criticada até pelas ONGs. Imagine as ONGs da extrema esquerda criticando o Bachelet. O Biden criticou a Bachelet porque quando ela foi lá no país comuna, ela não denunciou os abusos que todo mundo sabe que tem, inclusive vazaram documentos depois provando. Ela não denunciou. É a mesma Bachelet que pegou lá o carro do Lula. O Lula foi vítima. Coitadinho. O que aconteceu com o Lula foi coitadinho, rapaz. É o tempo todo essas organizações supranacionais sendo usadas contra a população. E para desmerecer toda a instituição da Polícia Rodoviária Federal, que isso é um absurdo. Aí você vê, ainda no âmbito da segurança pública, o Lula falou, né? Bolsonaro não gosta de gente. Bolsonaro gosta de policiais. Aí vem a Sandra Menezes, socialista morena, também aliada histórica do Lula. Quem usa arma é polícia ou bandido. Gente boa não usa. Se gente boa não usa, logo, né? Polícia não é gente boa. Porque gente boa não usa.
A esquerda, você vê, né? Ele não tem nenhum respeito pela polícia. Não tem nenhum respeito. Não. É desnecessário. Eles querem pra si uma força de repressão. Isso é bom. Mas polícia não. Polícia que cuida do povo é ruim. É ruim. Muito ruim. Aí ela reclamando aí, né? Vem o Globo também. Apesar de queda, né? Brasil é o 8º país mais letal do mundo. Apesar de... Tem que dar uma notícia ruim. Não pode deixar que a notícia boa ganhe repercussão. Não pode deixar. Não, tem que lembrar... Cara, teve uma queda histórica. Para minha surpresa, o Estadão soltou uma manchete honesta, que é sobre o mesmo tema. Ó. Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos. É recorde histórico nos últimos 10 anos. O Globo, né? Tentando eleger o Lula, e a Folha de São Paulo é a Folha. E aí o Flávio Gordon colocou ali uma matéria em inglês. Tá vendo ali, né? Tá vendo ali uma ferramenta. Que matéria é essa? Ela aqui traduzida para vocês. O Wall Street Journal, jornal da esquerda aí, do Jeff Bezos. O Dom trouxe ela traduzida. Mais ferramentas legais reduziram a criminalidade do Brasil. Desmontando toda a narrativa que a esquerda fala o tempo todo, que não, temos que desarmar a população. O Lula falou no seu programa de governo, temos que controlar o acesso, né, às ferramentas. E aqui tá falando, né? Os homicídios caíram 34% depois que Bolsonaro, obrigado Bolsonaro, tornou as licenças para ferramentas mais fáceis e baratas. 34%. Uma queda de 34%. Ele tá falando de quantas vidas que foram poupadas? 5 mil vidas? Bolsonaro salvou 5 mil vidas? Quantas famílias, né? Não estão chorando. É isso daqui que deixa a Rede Globo puta da vida. Folha de São Paulo, a esquerda. Eles odeiam ver esse tipo de número descer. E vamos continuar. Dá pra comentar rapidinho aqui, né? Tá falando de troca-troca, bang-bang, ferramentas, né? Bala pra tudo que é lado. Aí lá vem. Lá vem o invejoso. Chegou a hora de desmascarar o exército brasileiro. Disparou o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Aí a Sarita fala, o que é que queremos? Acabar com o positivismo. Como queremos? Sendo manchete contra o exército no Metrópolis do Luiz Estevão. Aí o UOL foi além. O UOL colocou um recorte do vídeo. É inacreditável, gente. É inacreditável. Só o iniciozinho já é o suficiente. Eu mando lá no Telegram, vocês conseguem assistir o vídeo todo que a Record colocou de corte. Escuta isso daqui. Isso aqui é muito absurdo. Eu vi em Brasília, esse positivismo no exército brasileiro, a gente precisa... talvez o principal problema hoje. Enquanto a gente não resolver o positivismo, a gente não consegue desmontar o comunismo, o socialismo, a esquerda no Brasil. A gente sempre vai voltar para o mesmo problema que tem sido. Getúlio dá o golpe. Por quê? Olha, se eu não tomar o poder, os comunistas, a intentona, não sei o quê, vão tomar o poder. Então é melhor a gente ir para o Getúlio na mão dos generais do Rio de Janeiro e de Minas. Depois 64. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O cara tá falando de Getúlio Vargas, depois a foto lá no governo militar de 64. Ele tá, esse rapaz, ele quer te fazer acreditar que o problema do Brasil, o principal problema do Brasil não é o PT, não é o PSOL, não é a Faria Lula, são os militares. Primeiro a gente resolve os militares, depois a gente pensa no PT. Vamos destruir os militares primeiro, senão o PT volta. Ainda resta alguma máscara pra esse cidadão? Tem alguma máscara? Tá pior que o Moro, né? Isso aí tá descancarado. O Alfa Pobre até fala o seguinte, né? Cara, esse cara toda semana tem uma fofoca do governo, hein? Vou soltar uma fofoca ao vivo. Fofoca do Bonoro. Fiquem ligados. Fofoca... É só fofoca. Meu Deus, que fifi. Aí, esse aqui, né? Grosso e obsceno. Bolsonaro é o que... É o falo que sua eleitora gostaria de ter. É isso aqui, né? Acho que o ex-ministro queria ter Bolsonaro para si e não tem. Ele se vê nessa matéria, né? Mas continuando, só para comentar uma coisa também, nessa aqui o Globo, além de largar na frente da rede social, o Bolsonaro também é líder no TikTok, onde conta com 1,8 milhão de seguidores.
Bolsonaro lidera todas as redes sociais, né? Para desespero da oposição que tá no limbo. Inclusive, o ex-ministro vem perdendo em seguidores numa taxa recorde. Ele tinha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Nos últimos dias perdeu mais de 100 mil seguidores. Já tá com 900 e poucos mil, né? Já perdeu os 7 dígitos, agora tá em 6 dígitos de novo. Mas vamos falar do Moro. Moro quer ser candidato, Senado no Paraná. Aí a Janaína Pascoal, que fica gritando, que ninguém gosta de mim, que ninguém me apoia, que ninguém lembra que eu existo e etc. Olha o que ela tava fazendo. Eu apoio o Moro no Senado pelo Paraná. Sigo pré-candidata por São Paulo. Se Deus assim permitir, trabalharemos juntos pelo Brasil. Como alguém pode apoiar esse cidadão depois de tudo que ele aprontou no Brasil? Desde a época que era juiz. Desde os idos do Banestado. É inacreditável. É completamente perdida essa senhora. E o Moro é um cara que... eu não sei se é covardia, eu não sei nem como descrever isso daqui. Gente, vocês já viram isso? Teve uma pesquisa. Aí Moro colocou a pesquisa. Ele aparece em primeiro com 30%. Em segundo, quem é? Candidato B. Depois o candidato C, candidato D, candidato E, candidato F. Ele não tem coragem de colocar o nome. Eu acho que o candidato B é o Álvaro Dias. Não sei se ele não quer machucar o amiguinho, se é um covarde. Como é que um cara desse quer ser político? Não divulga sequer pesquisa e ele não fala o nome dos outros candidatos. Não pisa no chão. Fica honrado pela confiança recebida, blá, 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 vamos seguir na luta. Nada vai nos deter. O Globo repercutiu a fala do Deltan, a gente mostrou em vídeo. Dallagnol diz que pretende votar em Bolsonaro em eventual segundo turno contra Lula. É essa ele fala, né? Ele sabe que mesmo tendo atuado contra Bolsonaro, com a tal plataforma eleitoral que continha cláusula anti-Bolsonaro, Bonorinho nunca vai usar o Estado para persegui-lo. Ao contrário de Lula, que é um poço de ódio e vingança. O coração progressista do Dallagnol quer manter a cabeça no pescoço. É só por isso que ele quer, né? Vai votar em Bolsonaro. Ele sabe que aguarda ele. Meu foro, minha vida, né? Já pensou? Governo Lula, Moro e Deltan sem foro privilegiado? Ih, rapaz. Bicho a pegar. Enfim. Ficamos por aqui. Compartilha, parte mais importante de todas que eu peço para vocês. Vai lá no Telegram, vê lá o vídeo completo lá do ex-ministro. E se gosta do meu trabalho, pode assinar no canal, pode me apoiar pelo link do Patreon na descrição, pelo botão de valeu, mas mais do que tudo, compartilha esse vídeo e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!